Oi, pessoal, nós estamos aqui para mais um podcast da Câmara Municipal de Caeté, onde nós trataremos da temática LGBTQIA+. Estamos com a Silvinha, vereadora Silvinha, e o delegado Felipe Façanha. Vou passar a palavra para a Silvinha para ela iniciar as perguntas e aí vocês acompanham. Olá, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez nesse podcast da Câmara com a Bárbara e com o delegado. É um prazer enorme recebê-lo aqui na Câmara para trazer para nós, tanto vereadores como para toda a comunidade caetense, né, sobre o LGBTQIA+. Tenho certeza que nós vamos ter aqui hoje um podcast bacana para todos. Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite, vereadora Silvinha, muito obrigado, Bárbara, pela oportunidade de estar aqui falando dessa temática que me é muito cara e muito importante. Vamos lá, no início a gente acaba ficando um pouquinho tenso frente às câmeras, né? Ou falando com muita gente que está interessado nesse tema que é muito relevante para a nossa vida. Uma coisa que me deixa muito feliz nesse momento é o seguinte, olha, existem por vezes alguns eventos não tão precisos em nossa vida, mas que na verdade são verdadeiros achados. Quando eu chegava aqui para participar desse podcast, eu conversando com a Bárbara no café, ela me falou o seguinte: olha, você seria entrevistado por determinada pessoa, mas teve um imprevisto e acabou que eu vou estar fazendo a sua entrevista junto com a vereadora Silvinha. Isso me deixou muito feliz. Por quê? Porque agora eu estou acompanhando de duas mulheres. E onde estaria um discurso falando sobre grupos vulneráveis, sobre LGBTQI a mais, sendo proposta a discussão apenas com dois homens, aqui identificados com duas pessoas do sexo masculino? A gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. Com duas mulheres, a gente tem uma gama de discussões um pouco maior. Óbvio que seria muito mais legal se tivesse uma representante do grupo LGBTQI a mais, mas infelizmente a gente não teve essa oportunidade, mas eu tenho certeza absoluta que aí, no meio do horário em que você esteja vendo este podcast, você vai poder estar interagindo conosco, mandando perguntas, conversando, né? Eu já deixo aqui em aberto as minhas redes sociais, meu Instagram é delegado Felipe Façanha, tudo junto. Aí basta mandar as dúvidas, conversar, e é claro que vocês têm todo esse acesso à Câmara de Vereadores. Uma coisa que eu acho muito, muito legal é este projeto de bate-papo, porque aqui nada mais é do que uma conversa mais informal sobre um tema muito relevante. Eu gosto de pensar que é como se fosse um bate-papo de boteco, sabe? Aquela conversa de bar, ou aquela fofoca na hora do lanche da tarde. Se a gente pensar que isso aqui é um bate-papo, uma fofoquinha do lanche da tarde, que mineiro gosta muito de fofoca, a gente vai ter uma tranquilidade muito maior para tratar de temas que às vezes são pesados. E aqui eu vou deixar já uma coisa que é para deixar anotadinho no caderno, no cantinho da mesa, que é o seguinte: olha, o local de fala que a gente ocupa é uma forma de interpretar o discurso. O que é o local de fala? Olha, eu sou homem, sexo masculino, e sou heterossexual, me identifico sexualmente com uma cisnergia com o sexo que tenho, e sou cis, me relaciono com pessoas do sexo oposto. Ora, o meu local de fala é de um homem heterocis, mas isso é só uma forma de interpretar o discurso que eu tenho, não de validar o discurso que eu tenho, não de validar os argumentos. Eu também me falo de um local de professor e defensor dos direitos humanos. A ideia aqui é tentar trazer mais conhecimento e elucidar algumas questões. Óbvio que eu nunca vou sentir a dor que uma pessoa vulnerável, que sofre todos os dias de estar e viver num país estruturalmente racista. A gente vai falar que racismo e homofobia é a mesma coisa. Eu não vou sofrer essa dor, mas eu sofro a dor de pensar que alguém sofre até hoje, no século XXI,
com esse tipo de tema. Bem, falo demais, mas vou passar aqui a palavra, vou passar a bola para as minhas colegas lindas, Bárbara, Silvinha. Muito, muito obrigado pela oportunidade de aprender com vocês. Imagina, somos nós quem agradecemos. E então, para iniciarmos, vamos pela primeira pergunta, né? Um primeiro questionamento. Doutor Felipe, o que fica caracterizado como uma violência de gênero nessa temática que a gente que a gente está abordando, a questão do LGBTQIA+. Então, como que caracteriza essa violência? Tá, vamos lá. Parece que é um monte de letrinhas sem sentido. LGBTQIA+. É muita coisa. Aí a gente fala assim, nossa, mas para que isso? Daqui a pouco bota um monte de letrinha, não tem sentido. É porque a gente está vendo sempre com o olhar do opressor. Sempre com o olhar de quem está subjugando, submetendo outras pessoas à sua vontade. Quando você faz parte de um grupo vulnerável, você quer a primeira coisa da vida, é reconhecimento. Tem um pensador muito, muito influente, da quarta geração da escola de Frankfurt, chamado Axel Honneth. O Honneth vai pensar o seguinte, olha, nós só somos seres humanos em relações intersubjetivas. Parece academiquez, né? Eu não gosto dos academiquezes, tá? Vou traduzir para a nossa linguagem do dia a dia. É assim, olha, eu só sou eu quando eu estou batendo papo com alguém. Eu só me reconheço numa relação intersubjetiva, onde existe uma pessoa e outra. E eu falo isso em algumas aulas e em algumas oportunidades, é assim, olha, Bárbara, eu só sei que eu sou Felipe quando tem Bárbara no meio. Quando eu chamo você de Bárbara, eu reconheço que você é Bárbara e reconheço que eu sou não Bárbara. Sim. Logo, eu reconheço você na sua plenitude e eu na minha. Grupos vulneráveis precisam de reconhecimento. E, às vezes, o reconhecimento que dá-se na esfera pública da vida vai ser só por falar que eu tenho um grupo, uma forma, uma característica que me identifica. Então, essas letrinhas, na verdade, em vez de encararmos só como letras, as letrinhas são verdadeiras lutas por reconhecimento. Então, vamos lá. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo, assexuados e todas as outras formas de relação ainda não descobertas ou ainda não reconhecidas. A gente ainda tem aqui alguns que inserem também o R, né, da ideia, trazendo a ideia contra o racismo, e podem aparecer inúmeras outras letras e que apareçam, porque isso, na verdade, é reconhecimento. Então, a gente falou aqui o que significa o LGBTQIA+. Como a sigla, as palavras são muito complexas e, às vezes, no discurso vai ficar difícil de eu falar todas as letrinhas, então eu vou adotar aqui só o LGBT, que é a linguagem mais popular e até para o conhecimento de todo mundo, mas deixando pontuado a importância de cada uma dessas perspectivas. Então, olha, primeira coisa, Bárbara e Silvia, LGBTQIA+ é uma construção social. O que é uma construção social? A sociedade constrói a ideia de vulnerabilização desses indivíduos. Ou seja, o Silvio de Almeida tem uma frase que eu gosto muito, nosso atual ministro de Direitos Humanos. Ele vai falar o seguinte, olha, o racismo que constrói a raça. Vou falar de novo. O racismo constrói a raça. Significa que a gente só sabe que tem uma raça branca, negra, porque um racismo constrói a ideia de raça. Então, a gente só tem a ideia de vulnerabilidade dos grupos LGBTQIA+, se eu tenho uma construção social que vulnera esse tipo de pessoa. Se chegássemos a um nível de instrução e de evolução ético-moral que entendesse que todos os seres humanos são seres humanos, eu não tinha que fazer essas diferenciações. Eu falava assim, o que você é? Ser humano. Por que eu vou me importar com a forma com que o ser humano se identifica? Por que isso é de minha responsabilidade? Não é.
é a forma com que ele se identifica e se reconhece. E por ser a forma com que ele se identifica e se reconhece, eu não tenho que fiscalizar isso, eu tenho que aceitar isso. Ocorre que nós, seres humanos, a gente não aceita o diferente e quer impor a nossa visão de mundo sobre o outro. Pensa comigo, gente, olha. Nós só enxergamos um pedacinho pequeno da realidade. Logo, a gente só enxerga um recorte pequeno do mundo empírico que vivemos. Olha eu com academiquez de novo, né? Não, mas não, ó, vou traduzir, olha. A gente só vê o que está acontecendo agora. Interpreta o mundo com os nossos olhos. Eu interpreto o mundo com os meus olhos, mas eu preciso ter, para ampliar o meu horizonte de perspectivas, entender os olhos do outro. Então, olha que legal, olha, eu sou vivo e só me reconheço numa relação que tem mais de uma pessoa. Sim. Aquela ideia, né? Bárbara, Felipe, me reconheço como Felipe, sabendo que sou não Bárbara. Mas eu também só consigo aumentar meu espectro de visão de mundo se eu aceito a perspectiva de visão de mundo de outras pessoas. Então, é um dever de todos nós lutarmos incessantemente para o reconhecimento da visão de mundo de todas as outras pessoas. Aqui, gente, trocando em miúdos, para às vezes aquela pessoa mais retrógrada, mais machista, estruturalmente machista que está aí dentro de você, ou estruturalmente racista da sociedade que nos impõe esta ideia. Deixa eu contar um segredo, olha, você não precisa se considerar LGBTQIA+, para lutar por um reconhecimento de pessoas que são vulneráveis. Isso é tão claro para mim. Eu não preciso me identificar com um determinado gênero para lutar pela luta desses gêneros, óbvio, dando voz a essas pessoas, reconhecendo elas. Dito esse pequeno disclaimer, né? Ou melhor, esse spoiler do que está para ouvir, vou falar o seguinte, olha. Caracteriza violência baseada em gênero quando a minha vontade é trazer um gênero para baixo, ou seja, vulnerar e atacar esse gênero, seja qual gênero for. A gente vai falar o que é gênero já. Aguenta a emoção aí. Ó, a ideia é o seguinte: a violência se dá quando eu diminuo a pessoa humana, quando eu ataco a esfera íntima dessa pessoa, transformando essa pessoa em não pessoa. Se eu transformo pessoa em coisa, eu ajo com violência. Se eu imagino que a pessoa é coisa, eu ajo com violência. Na Segunda Guerra Mundial, a gente começou a valorar judeus como coisa. Logo eu podia matar, botar numa câmara de gás, ligar o gás e matar para ser mais eficiente a eliminar coisas. Então, de uma forma bem simples, olha, violência é quando eu transformo a pessoa em coisa. Violência é quando eu diminuo a esfera de direitos de alguém. Violência é quando eu ataco alguém e tento impor a minha vontade. Ocorre que a violência pode ocorrer de várias formas. A gente tem que diferenciar meios de violência. Eu posso agir com violência na minha palavra, no meu discurso, atacando fisicamente alguém. Isso é um meio com que eu executo a violência. Mas a finalidade da violência pode ser diversa. A finalidade da violência pode ser diminuir alguém ou coisificar alguém. Quando a finalidade, o móvel, o motivo, o que a gente chama lá no direito de dolo, que é a vontade livre e consciente de vulnerar alguém. Quando isso está baseado no gênero, eu estou presente na violência de gênero. Às vezes eu posso estar em um contexto de violência e essa violência não ser motivadora de gênero. E está envolvendo gêneros diferentes, inclusive um gênero que, entre aspas, se julga superior frente a um gênero que está sendo coisificado. O que é isso? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estou assistindo um jogo de futebol. Neste jogo de futebol tem uma discussão, uma briga lá de uma falta. Aí eu grito, não foi falta. Aí uma pessoa do meu lado, uma transexual, por exemplo, fala, grito, foi falta mesmo. E a discussão começa, não é porque essa pessoa é transexual, é porque a gente está discutindo em razão do jogo de futebol. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. O dolo, a vontade livre e consciente foi baseada no jogo de futebol, não no gênero. Aqui eu não tenho a violência baseada no gênero. Em que pese eu tenho a violência. Em que pese o meio pode ter sido agressão física, verbal. Mas presta atenção,
Se no meio dessa discussão, dessa agressão física e verbal, em determinado momento eu uso a expressão, você é um transexual, e rebaixo a pessoa com algum nome. Aqui, olha, a minha finalidade já foi rebaixar a pessoa com a minha palavra. Aqui eu entrei na violência de gênero. Entenderam? É uma linha que divide, e essa linha é muito tênue. Então, ó, vamos lá. Esse negócio do professor, né? Que está dentro de mim. Eu, além de delegado, sou professor. Então, a gente tenta fazer as coisas mais didáticas, da forma mais didática possível. Então, vamos desenhar assim, olha. Uma coisa é a minha vontade, está dentro da minha cabeça. É o meu dolo. É o que me levou aquilo, olha. Minha vontade, meu motivo. No início, a primeira coisa, o meu motivo, a minha vontade foi o quê? O jogo de futebol. Minha vontade era agredir. E meu motivo, o jogo de futebol. O meio que eu escolho foi verbal, ou pode ser físico. Agora, se nesse meio verbal eu insiro a perspectiva de gênero, eu entrei na violência de gênero. Então, olha, nem sempre uma violência praticada entre um hétero cis e uma pessoa transexual vai ser violência de gênero. Mas normalmente o é, porque a gente vive uma sociedade estruturalmente racista. E a LGBTfobia é racismo, porque é uma construção social tal qual é o racismo. Então é impossível a gente dissociar essas duas coisas. Por que nós somos o país que mais mata transexuais? Porque nós somos o país mais estruturalmente racista que existe. Fomos o último país a abolir a escravidão. Fomos o último país a acessar direitos pela condição de gênero. Fomos condenados na Corte Interamericana de Direitos Humanos porque não cuidamos das nossas mulheres, no caso da Lei Maria da Penha. Então a gente é uma sociedade violenta por natureza. Esse negócio do brasileiro ser o bom selvagem, o bonzinho, o cordial, nação cordial, não. Nós somos uma nação muito violenta. Então, olha, voltando à pergunta que me fora feita, o que caracteriza uma violência de gênero? Violência de gênero é caracterizada por uma violência que guarda dentro do seu meio de execução, ou dentro da sua vontade, ou dentro do seu motivo, seja em qualquer momento que for, algo que envolva o gênero, que transforma o gênero em algo menor, que transforma o gênero diferente do gênero dominante, bem entre aspas, aqui é só um recurso didático, que transforma esse gênero em tese dominante a dominar um gênero em tese dominado. Então, olha, se um homem xinga alguém de viadinho, ele comete violência baseada em gênero, tá? Como LGBTfobia é racismo, ele comete crime de injúria racial, que é uma forma de racismo, que alterou a legislação em 2023. Então, vamos lá. Chamar alguém de viadinho, agora, pela nossa legislação, é injúria racial. Entra no crime de racismo, é imprescritível. Tem um monte de normativas, a pena é alta, não admite fiança, a pessoa pode ir presa no mesmo momento. É um crime que é de ação que a gente chama pública, incondicionada, ou seja, o Estado não precisa fazer nada, ou melhor, o indivíduo não precisa fazer nada para que o Estado haja. Ah, mas eu não me senti ofendido, me chamou e daí? Mas um policial viu e prendeu, está preso mesmo. E não tem. Então a gente tem que começar a entender que toda normativa no plano nacional e internacional foi alterada porque a gente precisa proteger e dar acesso e visibilidade a essas pessoas. Já que nós falamos aqui, você falou da conversa de boteco, vamos colocar uma situação então. Estamos em uma mesa de bar. E tem 3 pessoas conversando, enfim. E aí uma dessas pessoas conta um caso chamando a outra com características que faria uma consideração aí de uma característica de violência de gênero. Se um policial estiver perto, seja ele militar, civil, federal, ele pode naquele momento realizar uma prisão? Vamos lá, olha. Pergunta excelente, Bárbara. Eu gosto da conversa de bar por causa disso, né? Ela vai desenvolvendo, vai criando coisas legais. Veja só.
A injúria racial é quando eu uso elementos, palavras que ofendem outra pessoa. Bem simplista aqui, tá, gente? Sim. Quando eu uso palavras, xingo alguém. Então, a injúria racial, dentro da injúria racial, a gente tem que entender que a gente está falando também da injúria baseada no gênero, ela tem que ser direcionada a alguém. Então, se nesse bar eu conto essa história, estou direcionando essa palavra para alguém, aí eu estou injuriando alguém, aqui eu tive um crime. E o Estado pode agir prendendo essa pessoa. O policial ouviu, você chamou de quê? De viadinho, de não sei o quê, gazelinha, e isso está baseado em gênero. Ora, o policial pode efetuar uma prisão em flagrante, sim, porque o crime acaba de ocorrer. Então tem a hipótese flagrancial. Agora, eu estou na mesa de bar, eu estou contando uma história e não estou direcionando essa história para alguém, a princípio não cabe prisão. Isso é algo imoral, antiético e idiota. Nem tudo que é idiota é crime. Nem tudo que é boçal é crime. Eu gosto de falar o seguinte, olha, às vezes eu faço essa pergunta na sala de aula, todo mundo erra. Eu falo o seguinte, olha, qual é o contrário de feminismo? Fala pra mim. Qual é o contrário de feminismo? O que você acha? O contrário de feminismo? Contrário de feminismo. Aí, ó, todo mundo fala assim, não ó. é o contrário, porque o feminismo ele quer igualdade, o machismo ele quer sobrepor, então não é o contrário. É exatamente isso. Todo mundo, quando eu faço a pergunta, todo mundo fala, eu fiquei assim, ó, mas não é contrário. Quando eu faço essa pergunta, qual é o contrário de feminismo? O pessoal fala machismo. Óbvio que não. Ó, o machismo é burrice. O contrário de machismo é inteligência. Sim. Entendeu? O contrário de machismo é inteligência. Sim, qual que é o contrário de feminismo? Não existe, porque feminismo é uma luta por igualdade. Tratar as pessoas de forma igual, na medida da sua desigualdade, até que essa igualdade seja atingida no plano material e todo mundo seja feliz. Sim. Tá? A luta, gente, a luta pelo reconhecimento das pessoas, de todas as pessoas vulneráveis, do plano do LGBTQIA+, que eu tenho como uma grande bandeira de vida, já que a minha filosofia de vida é a defesa dos direitos humanos, é porque eu sou um eterno defensor do amor. Por que eu tenho que interferir na forma com que outra pessoa ama? O amor é universal. Sim. Aqui tem algumas palavras que não cabem na mesma frase. Olha só. Isso até é um assunto que pode ser para alguns um pouco difícil de entender, mas basta uma leitura pormenorizada de alguns escritos sagrados para alguns, dentro de determinada matriz religiosa. Existe um pensador que eu muito admiro, chamado Jesus Cristo. Ele é um filósofo, um pensador. E como pensador, a mensagem principal dele era uma mensagem de amor. Inclusive, ele nomeava o Deus contrário ao Deus da dor, que era o Deus do castigo do Antigo Testamento, a um Deus do amor do Novo Testamento. Com base nisso, ele tem uma frase que sintetiza o seu pensamento. Olha, amai ao próximo como a você mesmo. Logo, todo lugar que entra a palavra amor, não pode entrar a palavra racismo. Então, toda vez que eu uso de um discurso religioso para cometer racismo, eu estou desconsiderando todo o pensamento desse filósofo. Exatamente. Então, não existe discussão contrária ao amor, ao reconhecimento de pessoas. Na mesma frase, amor e Cristo, pensamento de Jesus, Cristo, se eu tenho um pensamento racista, logo, racismo também engloba a ideia do LGBTQIA+, ou LGBTfobia, ou homofobia, então eu não tenho coadunação entre os pensamentos. Aí, voltando ao gancho que a Bárbara me deu, olha, eu tenho que entender que nem tudo que é idiota é crime. Quisera eu que o legislador tipificasse a conduta de ser idiota. Um monte de gente já está preso, né? Sim. Mas eu não tenho, porque a conduta ela tem que ser específica para ser crime. Agora, vamos lá. Eu tenho esse exemplo que eu estou falando de ofender alguém com a palavra, com gestos, né? Que é a questão da injúria, que é xingar alguém no termo da injúria racial. Mas eu posso ter uma conduta diferente. Olha, eu falar o seguinte, olha, eu não atendo homossexuais no meu estabelecimento. Ou nesta minha igreja, ou nesta minha associação, ou nessa minha congregação, ou nessa minha empresa, eu não aceito homossexuais porque essas pessoas são menos humanas.
Aqui eu não direcionei a uma pessoa só, direcionei? Direcionei a várias pessoas. Neste caso, eu não estou dentro do âmbito da injúria racial. Estou cometendo um crime muito mais grave. Aqui eu cometi o crime de racismo. Racismo é quando eu atinjo a toda uma comunidade e essa comunidade é vulnerável. Isso é racismo. Injúria racial é quando eu ofendo a dignidade, o decoro de alguém usando elementos que dizem respeito à raça, à cor. E isto é injúria racial. É direcionado a uma pessoa específica. Então, tem essas duas diferenças. Eu posso também causar dano a outras pessoas e não necessariamente cometer crime. E toda vez que eu cometo crime, eu também causo dano a alguém. Então, muito mais do que a cadeia, a pessoa pode receber também um dever, uma sentença para reparar o dano causado. Dano moral. Ofendi alguém, fui preso, ainda tenho que ressarcir esse dano, ainda tenho que dar uma retribuição, por vezes, à própria sociedade. Então, gente, aqui a ideia é do legislador ter tratado esse tema de forma muito dura. Joia? Excelente. Ficamos satisfeitas com a resposta. Maravilhoso. Excelente. Silvinha, você já ouviu falar sobre violência simbólica, institucional ou interpessoal desse grupo? Você já, Felipe? Vamos lá, gente. Ó. Existem vários tipos de violência, tá? Existe a violência que ela por si só já é um símbolo. É o que a gente chama de violência simbólica. Eu pratico a violência e ela por si só a disseminação disso já indica que é uma violência gravíssima. Vamos supor, tá numa marcha de pessoas lutando pelo reconhecimento, eu vou lá e queimo a bandeira dessas pessoas. Isso é um símbolo de violência, uma violência simbólica, indicativa de dor. Eu tenho a hipótese da violência institucional. Aqui é o próprio Estado gerando violência. Eu não me esqueço de certas vezes, eu digo que idiota tem em todo lugar, tá? Idiota, a pessoa, o machista, a pessoa mal resolvida. Engraçado, pelo menos na minha experiência empírica, experiência do dia a dia, da vida, as pessoas mais machistas eu acho que são aquelas que estão ainda com algo reprimido dentro do seu ser, que não deixou sair, né? Sim. As pessoas às vezes guardadas no armário têm esse problema. As pessoas que estão bem com a vida, estão bem com sua opção, são tranquilas, aceitam outras pessoas, tratam de... Não tem problema, eu sou hiper bem resolvido com minha condição, fico muito feliz com isso, tranquilo, e respeito todas as outras matrizes de pensamento. Eu estava caminhando para, às vezes eu levo minha alimentação dentro dessas marmitinhas, dessas bolsinhas, né? Sim, Marmita, bolsinhas né? térmicas. Bolsinha térmica. Aí a minha mãe me deu uma, bonitinha, florida, é azul marinho com flores rosas e vermelhas. Bem legal. Né? Aí todo mundo olha, esse cara aí, esse barbudo, o cara carregando a bolsinha, aí às vezes faz as piadinhas, né? As brincadeiras, né? E eu levo no bom humor, né? Você, que é isso, doutor? Que bolsinha é essa aí, florida? Eu falei assim, viu, minha mãe é bonita, né? Aí eu tô com ela todo tranquilo aqui, isso não tem problema, absolutamente nenhum problema comigo. Agora vamos entender uma coisa, olha. Queria até dar um exemplo aqui. Claro. Até da Câmara, porque eu achei assim tão bacana. O funcionário falou assim, olha, eu amo tanto a minha esposa que ela pode até fazer um filho com o outro. Eu quero ela. E eu assumo esse filho. Então, assim, olha como que assim, essa pessoa, ela é outro nível, né? Sim, já se aceitou muito bem. Muito bem resolvida. Ela quer ser feliz. Isso é maravilhoso. E é isso que essas pessoas, né, que nós precisamos estar juntos, né, das que, infelizmente, como o senhor falou, né, são vulneráveis, que passam por isso. Então, precisa da gente para estar com elas. Com certeza. Da mesma forma, nós mulheres. Se nós não nos unirmos, se nós não segurarmos na mão uma da outra, a gente não vai conseguir chegar lá. Então a gente precisa de dos homens também, né? Para segurar junto.
Então a gente está aí e estou assim, maravilhada. Espero que minha filha esteja ouvindo. Essa luta é realmente de todos, né? Porque, olha só, você falou uma coisa importantíssima. Olha, a gente vive num país estruturalmente racista. E se a gente vive num país estruturalmente racista, a gente vai ter um monte de problema. Um monte de condição que a gente não sabe por quê, mas a gente ainda o faz. Eu brinco no meu dia a dia e levo isso como um vetor de conduta, que eu sou a pessoa mais racista e mais machista do universo. Porque se eu não me enxergar assim, eu não consigo melhorar. É isso. Entendeu? Se eu não aceito que a nossa sociedade é estruturalmente racista, que a gente faz coisas às vezes sem perceber, e que eu tenho que defender os vulneráveis, eu tenho que defender o público LGBTQIA+, o público feminino, usando do espaço de fala que eu tenho, dando lugar para outras pessoas falarem, mas se eu estou nessa posição, que a gente chama aqui num campo de poder, aqui citando Bourdieu, se eu exerço um campo de poder e posso propagar um conhecimento, uma voz, uma fala de elucidação, só um parêntese, eu fico numa luta constante para extirpar do meu vocabulário algumas palavras, tá? Então, às vezes eu faço algumas pausas, porque às vezes eu usava muito a palavra esclarecer. Só que esclarecer nos remete a uma ideia também estruturalmente racista. Por que esclarecer é legal? Porque o escurecer é ruim? Porque o negro, o preto é ruim? Quando eu falo, eu vou nortear meu pensamento, por quê? Porque só o norte da linha do Equador é o certo? Porque minha ideia ainda é eurocentrista? Então eu estou na luta constante, olha, para extirpar essas palavras que são sim racistas do meu vocabulário. Ah, mas a língua, liberdade, eu não quis dizer isso, tá? Mas a palavra condiciona a ação. Quando eu falo, eu ajo. Se eu ajo, eu penso. Às vezes a minha ação é condicionada estruturalmente por algo que eu não compreendo. Sabe aquele negócio? Mulher no volante, perigo constante. Nossa. Sabe a piadinha? Ah, mas tinha que ser mulher. Tem que tirar isso da cabeça. A gente está no século XXI, a gente está mais evoluído, né? Vamos parar de ser idiota. Então eu tento extirpar, tem que mudar. Não significa que você tem que ter a mesma perspectiva agora. Mas liga isso aí na cabeça, no radar. Toda hora A gente que não for falar, você para. Para e Você pensa. está igual a mulherzinha. É isso aí. Olha que absurdo. Essa coisa de... E tem uma coisa... Eu tomei uma chamada há pouco tempo, né, de uma grande amiga, uma hiperfeminista, defensora dos direitos da mulher. Acho muito legal a perspectiva dela. Eu usei essa palavra. Falei, o cara tá com papo de mulherzinha. Ela olhou para mim e falou, doutor, logo você? Sim. Isso aí é coisa de... Isso é muito machista. Eu falei, não, foi só a palavra. Ela, não, mas aí ela me ligou. Sim. A chave, palavra condicionação, você está repercutindo, reproduzindo um discurso que já é estruturalmente reproduzido e tem que mudar. Eu falei, vou mudar. Que bacana. Gente, vocês sabiam que o ser humano, ele tem uma super qualidade, um super poder? O ser humano pode mudar. Sabe a ideia do time de futebol? Não muda porque vira a página? Então, não é bem assim. Você pode mudar, inclusive, de time de futebol. Inclusive, se você tirar o time de futebol e o futebol da sua vida, você vai ter muito mais tempo livre. Brincadeiras à parte, que esse hobby aí, o pessoal gosta muito, ama, né? Mas, olha, eu falei da violência simbólica, quando a gente usa a violência como o próprio símbolo, tá? A própria violência sendo um fim na violência. A gente tem a violência institucional, que é aquela violência praticada pelo Estado. Imagina, a pessoa transexual, ela sofre violência na rua. É xingada, é violentada, é agredida. Aí ela vai pedir auxílio aos órgãos policiais. Aí chega lá nos órgãos policiais, ela é maltratada, ela tem que ser subjugada, ela é tratada pelo nome incorreto, ela é tratada pelo nome que ela não quer ser tratada, ou pelo gênero que ela não quer ser tratada. E isso é um tipo de violência. Não me esqueço, uma vez, logo no início da minha atuação, fui fazer estava orientando um procedimento investigativo e a gente tinha que fazer a coleta da oitiva, né, na verdade era uma oitiva, coleta de um depoimento de uma pessoa transexual. Aí a pessoa que estava colhendo o depoimento chegou para mim e disse, doutor, como que eu vou tratar essa pessoa? Eu falei, do jeito que ela quer ser tratada, ué. Olha que coisa mais simples. Olha que coisa mais simples. Ó, a pessoa sentou na sua frente, ela é transexual.
ou ela é homossexual, ou ela tem alguma outra forma diferente que você não está sabendo identificar. Aí o que você faz assim? Tudo bem? Qual é o seu nome? O nome que ela quer ser tratado é o nome que você vai tratar. Sim. Acabou o problema. O que eu vou ter que... É tão simples. A gente... mas eu não sei o que eu vou falar. Aí, nos documentos, né, oficiais, o que você vai colocar lá no documento? O nome que ela quer ser tratado. Pronto. Entendeu? É isso. Mas eu vou ter que... Simples assim, Simples. né? Mas a identidade dela vai estar com os documentos, né? Aí eu tenho que identificar, porque o Estado ainda é burocrático, ainda comete violências institucionais, e eu ainda não tenho legislações que de fácil acesso para alteração de nome social. Ainda teve leis que forçam ter o nome e um nome social embaixo, botando 2 nomes na identidade, causando um problema absurdo de identificação dessa pessoa. Mas como que eu vou fazer? Eu vou cunhar, vou botar esses documentos lá, boto coisa... Um papelzinho escrito assim, ó. Vamos supor que o nome do documento está João. Aí você pega a identidade, a identificação João e bota escrito lá. Deve ser tratado como Maria. E você vai chamar essa pessoa desse jeito. Acabou. Pronto. Isso é ser humano. Isso é violência institucional, que aparece em vários aspectos. Que é uma revitimização da pessoa. A pessoa sofrer o crime ou sofrer a violência várias vezes em razão do próprio Estado fazer isso. E a gente tem a ideia da violência interpessoal. A violência interpessoal, essa palavrinha a gente já aprendeu, que é aquela relação humana entre uma e outra. É a violência comum que acontece entre eu e outro, quando eu atinjo a esfera de liberdade do outro. Excelente. Muito bom. Excelente. E como a gente pode fazer para prevenir essas violências? Igual você citou o exemplo de em uma manifestação queimar a bandeira. Eu acredito que tem que ter uma intervenção do Estado, mas antes disso tem uma educação das pessoas também, né? Também a questão da violência institucional. Como prevenir essa violência institucional? Como que a gente poderia agir, né? Vamos lá, gente, olha. Como que a gente previne condutas humanas ou condiciona comportamentos humanos dentro da nossa sociedade? A gente tem várias formas de fazer isso. Uma delas é a lei. A lei é um mecanismo de condução ou de correção de comportamentos. Então, como que eu posso prevenir a violência baseada em gênero e condicionar o comportamento humano? Primeiro, a gente chama de criminalização primária ou condicionamento primário, que é aquele que vem pela lei. Então, olha, uma forma é eu criar leis duras, corretas e bem pensadas, que punam as pessoas que cometam violência, mas às vezes alterar as leis que produzam a violência institucional. Então, eu tenho uma lei, por exemplo, que me obriga a botar o nome do registro de nascimento da pessoa junto com o nome social que ela escolhera, no mesmo documento. Isso é uma baita de violência. A pessoa não se reconhece mais como aquele nome. Imagina a situação. A pessoa é transexual. Gente, só explicando aqui, ó. Transexual é a pessoa que transicionou de um sexo biológico para um outro. É como se a pessoa nascesse num corpo que não fosse dela. Então, olha, ela é uma pessoa que nasceu com um corpo masculino, mas transacionou o sexo para o feminino. Então, ela é uma mulher trans. Mulher trans. Então, às vezes, entra aquela mulher com seios, cabelos longos, bonita, lindíssima, em determinado momento, local. Aí você chama essa mulher de João. Não é uma violência. Ela não se reconhece assim. Ela não se reconhece. Eu tenho um homem trans, que é a mulher que nasceu no corpo de mulher, mas não se identifica com esse corpo e transaciona para um corpo diferente. Os transexuais, às vezes, elas fazem harmonizações, intervenções cirúrgicas, medicamentosas, para se adequar ao corpo que se identifica. Sim. Mas isso não é obrigatório. Posso me transacionar de gênero, de sexo, entender que eu não tenho aquele sexo e tudo bem. O espectro humano de reconhecimentos, a quantidade de formas que eu tenho de amar, de me reconhecer, é múltipla. Então vamos lá para a gente deixar claro, fechar esse laço chamado gênero. Olha, eu tenho sexo biológico, masculino, que é o genital, e feminino. E tem um que é o duplo desses, né? Que é o hermafroditismo,
que é uma situação orgânica em que a pessoa nasce com os dois sexos, o mesmo aparelho. Às vezes um mais predominante, outro menos predominante, mas tem a presença dos dois sexos. Isso é biologicamente determinado. Tá? Então, o homem nasceu no corpo de homem, transicionou para o corpo de mulher. Não tem um aparelho reprodutor feminino. Isso é biológico. Pouco importa. Tá? Gênero é construção social e construção de reconhecimento. É como eu me enxergo. Olha, nasci no corpo masculino, mas não me enxergo como homem. Me enxergo como outra coisa. Isto é gênero. É a forma com que eu me reconheço, me enxergo e quero manter a minha forma de reconhecimento como eu, como pessoa. Então, sexo é biológico, gênero é como eu me enxergo dentro desse mundo. Agora eu tenho outro problema. O terceiro aspecto é com quem eu me relaciono. Eu posso ser homem, nasci com sexo masculino. Me reconheço como homem, não tem problema nenhum quanto a isso, mas eu quero ter relações amorosas, sexuais com outro homem. Qual que é o problema? Isso é o homossexualismo, está dentro dessa perspectiva. Eu não gosto muito nem dessa palavra homossexualismo, remete um pouco à ideia de doença, enfim, não acho legal. A pessoa quer se relacionar, quer amar outra pessoa com a mesma identificação que ela. Não tem problema. A pessoa pode, aí, como todas as relações são hipervariadas, eu posso chegar e pensar o seguinte, a pessoa nasceu com sexo masculino, corpo masculino, mas não se reconhece como e transaciona para o corpo feminino. Então é uma mulher transexual, mas que só sente atração e se relaciona com outras mulheres. Sim. Às vezes pode ter uma transexual mulher que é casada com uma mulher de sexo feminino. Então a forma de amar é múltipla, então a gente não tem que fiscalizar o amor do outro. Para não falar outras palavras aqui que eu costumo usar, mais de baixo calão. Adorei. Então, olha, a gente não fiscaliza o amor do outro, o sexo do outro, com quem a outra pessoa se relaciona. Isso é próprio dessa pessoa. Então, eu posso proteger ou evitar com a lei, no que a gente chama de criminalização primária, criando figuras criminais ou alterando a legislação para que eu consiga aceitar melhor essas pessoas. Isso é uma forma. A outra forma é eu criando métodos de controle social que não dependem da lei. Então, olha, a educação, que é a escola, o aceitamento e acolhimento da sociedade, da vizinhança, das instituições de amparo, das instituições ou matrizes de consciência, filosofia ou religião, para que eu entenda que esse setor, essa forma de se enxergar é múltipla. Então eu vou me proteger com a lei, ou vou proteger também com a própria conscientização da sociedade. Então, algumas formas de prevenção. Eu tenho uma outra prevenção, que é a prevenção pela luta de reconhecimento, ou pela luta pelo direito. Ora, se eu me sinto vulnerável, eu tenho dever de denunciar, eu tenho dever de lutar pelo meu direito. Se eu não sou vulnerável, mas vejo um ato de violência, eu tenho dever de entrar e intervir nesse ato, tenho dever de conscientizar outra pessoa, eu tenho dever de agir, porque todo direito, dentro dele, tem uma esfera que a gente esquece, que é o dever. Sim. Então, eu tenho direito de ser reconhecido como tal, eu tenho dever de lutar por esse reconhecimento. Sim. Então, a gente acaba com as violências quando a gente é mais informado, quando a gente tem maior conhecimento, quando a gente acessa maiores informações, quando eu tenho mais alteridade. Olha só, quer saber se algo está violando o direito de alguém? A fórmula é simples, olha. Se algo é direito humano ou se algo está vulnerando o direito de alguém. É muito simples. Se coloque no lugar de outra pessoa, passo 1. Coloco no lugar de outra pessoa, passo 1. Passo 2. No lugar dessa outra pessoa, eu me sentiria extremamente injustiçado? Se eu me sinto, eu tenho o direito violado. Ah, mas eu não consigo me colocar no lugar de outra pessoa, porque eu não consigo me colocar no lugar de um gênero diferente do meu. Aí você coloca uma pessoa que você ama. E vai se sentir injustiçado do mesmo jeito. Ó,
Eu não consigo me colocar e me enxergar no corpo de uma mulher. Não sei, eu tenho limitações, não consigo. Mas agora imagine que o seu filho tenha optado por outra coisa. E, doutor Rei, é isso mesmo, né? Muitas vezes essa sociedade machista, ou a própria gente mesmo, fala, não, mas se for com meu filho, né? Aí é outra coisa. Não vai ser. Será que vai ser? É uma dúvida, né, Silvia? Porque tem um discurso, uma frase que eu acho muito, muito legal para a gente analisar. Olha só, quando a gente fala assim, bandido bom é bandido morto. Né? Aí a gente tem que botar um monte de vírgula. Por quê? Porque a criminologia contemporânea, que é um campo que estuda o crime na forma que ele existe, no crime como ele vai falar que todos nós somos criminosos em potencial. Sim. Por fatores múltiplos, às vezes que escapam da minha própria concepção ou da concepção que a sociedade entende como crime. Logo, bandido bom é bandido morto, aí você vai botar salvo se não for eu, exceto se for meu filho, exceto se for meu parente. Aí da mesma forma a gente fala assim, ó, eu não consigo me colocar no lugar do outro, mas eu coloco um parente meu naquele lugar, eu vou ver a dor que dá. Porque o sapato aperta quando o calo está no seu pezinho, né? É muito fácil fiscalizar a vida alheia, falar que as pessoas vulneráveis não merecem direito, que não tem que prover políticas públicas para acesso a essas pessoas, quando você não é vulnerável por esse direito, quando aquilo não te atinge, ou quando você está no conforto do seu lar, sentadinho de pantufa, vociferando insultos na internet. Vai lá viver um pouquinho do que essas pessoas passam. Público LGBTQIA+, principalmente os transexuais, não tem acesso a emprego, não consegue trabalho no mercado formal, morrem muito mais cedo que outras pessoas, a morte normalmente é por morte violenta, acabam tendo que se submeter à sexualidade, à venda do próprio corpo, para se sustentar, são extremamente marginalizados, são tidos como incompetentes simplesmente porque amam e enxergam o seu corpo de forma diferente. E para fechar, ninguém escolhe sentir dor, ninguém escolhe sofrer. Quando você não reconhece que o outro tem direito, você está falando no seu íntimo a seguinte afirmação: olha, essa pessoa escolheu sofrer. Ninguém escolhe dor. Ninguém. A única pessoa que escolhe dor, escolhe sofrer por um objetivo é o mártir. Esse sim, escolhe sofrer, escolhe dor. E aos mártires, né, a gente deve respeito e admiração, e não racismo e discriminação. Eu fico, assim, extremamente triste quando eu escuto, às vezes, de um pai que é muito conservador, chama o outro, né, de gay ou de lésbica, enfim. E aí eu mesmo já fiz essa pergunta, né, voltei a pergunta para a pessoa quando eu escutei esse questionamento. Tá, mas se fosse seu filho? Mas o meu filho não vai ser assim. Mas e se for? Você não controla o sentimento do outro. E as pessoas, elas têm uma mania de achar que elas vivem dentro de uma bolha, né? E sendo que, na verdade, não. Nós estamos dentro de uma sociedade que devemos respeitar todos. E aí, assim, é muito triste mesmo quando a gente escuta e a pessoa reafirma 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não, mas o meu filho, ele vai gostar de mulher. Não, mas o meu filho não é gay. Não, mas isso, mas não aquilo. É difícil, porque é algo que você não controla. Exatamente. Tem uma coisa que a gente, nossa sociedade, tem que aprender como vida. Todos nós, às vezes você que está assistindo isso, está aqui aguentando esse bate-papo até agora, essa conversa, né, gostosa. Maravilhosa. Né? Olha só, nós não mudamos o outro. Ponto. Nós mudamos a nós. A sociedade não condiciona. Eu vou condicionar o comportamento humano sobre a ameaça de sanção. É o que o direito faz. Eu condiciono o ser humano, o comportamento humano, sobre a ameaça de uma pena. É como se eu tivesse um chicote nas costas e falasse, ou melhor, arruma a sua cama ou a chinela canta. Mamãe já fazia isso, não é? Isso. Ameaça do castigo. O direito faz isso. Condiciona o comportamento sobre a ameaça de sanção, ameaça de punição. Ora, mas o direito condiciona esse comportamento, mas ele não é capaz de mudar a outra pessoa por si só.
É a pessoa que tem que mudar internamente. Eu também não posso prever o que o outro sente e o que o outro ama. Logo, quando a gente fala o meu filho, a gente comete um erro gravíssimo, porque meu é coisa. Exatamente. Entendeu? Olha como que o vocabulário condiciona a nossa ação, a gente não percebe. Quando eu falo meu filho, eu coisifiquei meu filho, transformei ele em coisa. E se ele é coisa, eu posso usar, fruir e abusar, inclusive destruir. Nossa. E a gente não destrói os filhos. Quando eu falo que ela é minha mulher, eu transformo a minha mulher em coisa. E se é coisa, é objeto. Se é objeto, eu posso abusar, usar e fruir e violentar. Quando eu transformo o transexual, o gay, a lésbica, o bissexual, o queer, que é aquele, entre aspas, que é o estranho, que não está naquela ideia, também é uma nomenclatura de luta, ou um intersexo, é aquele que não se identifica com nenhum sexo. A gente tem também a perspectiva dos não binários, que eles não se identificam com um gênero ou com o outro e alteram-se entre eles. Tem vários espectros de como a pessoa se enxerga, porque o ser humano é múltiplo. Quando eu transformo essas pessoas em coisa, num processo chamado coisificação ou reificação, eu posso, a partir desse momento, tratar elas como se coisa fossem destruir. Agora, a gente não trata o nosso semelhante como coisa. Não. Agora, uma coisa que vai chocar vocês, os únicos que não são vulneráveis no nosso Estado democrático de direito é o homem branco hétero cis e rico. Isso é menos do que 1% da nossa população. Sim. É menos de 1% da nossa população que não sofre quando acorda de manhã, de madrugada e tem que passar na frente de uma obra, como as mulheres sofrem, que não tem medo de andar em qualquer lugar, que não vai ser violentado nem estuprado na rua, que recebe pelo seu trabalho da forma igual e não uma remuneração inferior, que não precisa fazer jornada dupla de trabalho, ou seja, trabalhar em casa, arrumando a coisa e os filhos e também trabalhando em casa. Então, essa microporcentagem quer impor a sua forma de privilégio sobre um monte de uma massa humana que não tem privilégio. Será que isso é justo? Não. Nem um pouco. Nem um né? pouco. Nem um pouco. Então, para você que faz parte desse 1% da população de privilégio, entenda que você está no alto de um pedestal e desça desse pedestal para entender que a massa da população sofre, tem dor. E é essas pessoas que a gente tem que tirar do local e fazer mover. Mas tem essas que estão, sem ser esse de 1%, que ainda se acham no direito de ainda estar fazendo com os outros, né? Você trouxe uma coisa aqui Isso genial. aqui, nossa, não é isso? Olha que coisa genial. Olha. Nós somos um povo que tem que ser estudado. Temos. A gente muito bem estudado. A gente tem solução para cada problema. A gente é um povo tão criativo, tão bonito, tão múltiplo, com tantas perspectivas plurais e ao mesmo tempo tão hipócrita, idiota e mesquinho. Nós somos um povo que escolheu para ser o seu primeiro imperador a pessoa que nos colonizara. A gente escolheu para governar o início do nosso país fora da colonização, o nosso colonizador. A gente não ocupa o espaço de riqueza e tenta discutir como se ricos fôssemos. Isso aí. Nós não ocupamos, por vezes, o espaço de campo de poder e quer discutir e lutar por direitos e por um campo de poder que a gente não acessa. É muito comum, na prática, ver pessoas de coloração negra xingando outras pessoas de coloração negra com aspectos referentes à raça, porque a gente é estruturalmente racista. Sim. Então, um negro chamando outro negro de macaco. Isso. Olha que coisa absurda. Há pouco tempo me chocou a imundície humana quando uma pessoa, para ganhar visualizações da internet, estava dando banana para outras pessoas e tirando foto achando bonito. Olha o cúmulo do idiotismo. Detalhe, era uma mulher. Tudo bem, era uma mulher branca, Olha mas só. acessa também um grupo de vulnerabilidade. Com certeza. Então a gente tem que parar de se enxergar como uma parte que a gente não acessa. Somos muito poucos que assim acessam. E a gente tem várias esferas da vida, né? Às vezes você é homem, hétero, cis, mas não tem acesso a todos os recursos financeiros, a todos os meios de produção. Não produz riqueza.
num outro Isso linguajar, aí. você é pobre. Isso aí. E um pobre então, no sistema, você... e um pobre no sistema capitalista, ele não é nada, porque Nada. no sistema capitalista você é o que você tem. Se nada tem, você nada é. Virou coisa. Aí eu posso te invisibilizar. Olha o que acontece quando você passa do lado de um mendigo, pula ele e você finge que ele é só um monte de carne humana que está ali. Esquece dele. Duras palavras, né? Mas Você é transformou verdade. pessoa em coisa. Então, quando eu passo em determinada avenida que tem diversas pessoas transexuais, mulheres, vendendo o corpo, se prostituindo, porque a única forma de acesso a capital que eles têm, eu falo assim, nossa senhora, que absurdo, olha Não lá, tem vergonha. não tem vergonha na cara. Pô, bota a comida na mesa desse pessoal, porque eles têm família, sofrem, precisam de comer, dormir. Aí se você não dá emprego formal, porque eu não posso contratar essa pessoa no meu trabalho, olha como que eu vou ser chamado. Vamos pensar que eu sou igual, que eu gosto. Olha que pensamento mais idiota e mesquinho. É isso que a gente tem que começar a pensar e questionar. É isso aí. Muito bom. Eu até repostei no meu Instagram uma frase que eu vi, um texto, né? Eu até esqueci o nome do filósofo agora, mas ele falava algo nesse sentido assim. Acontece uma violência contra a mulher, mas eu não fiz nada né, para ajudar. É uma poesia maravilhosa. E aí aconteceu também com uma pessoa perdeu o emprego e aí ela ficou desempregada, mas também eu não fiz nada, né, para ajudar. Aconteceu um crime de racismo, eu não fiz nada e agora está acontecendo contra mim. Só que como eu não fiz nada para ajudar os outros, agora Ninguém eu estou vai sozinho, fazer. estou invisível e também ninguém vai me ajudar. Em Às relação a vezes, isso. Bárbara, pode parecer no meu discurso, no que eu falo, que eu sou a melhor pessoa do mundo, que eu sou um cavaleiro de armadura branca, que eu sou um super-herói, que eu acho que é uma idiotice também chamar qualquer pessoa de super-herói, porque herói não come, não dorme, é coisa também, isso existe no mundo da fantasia. Pode parecer isso, mas sabe o que acontece? Sou egoísta. Sou muito, muito, muito egoísta. Essa é a característica que me define. O extremo do egoísmo. E como eu sou muito egoísta, eu não gosto de perder os meus direitos. E quando alguém viola o direito de outro, abre campo, abre espaço para um dia violar o meu. E o meu eu não quero que viole. Não. Então eu tenho o dever de proteger o direito dos outros, principalmente dos vulneráveis, daqueles que têm os seus direitos mais atacados, porque quando eu ataco o direito dos vulneráveis, eu abro campo para ir atacando, aumentando, avolumando, e uma hora chegar nos meus. Exatamente. Então eu sou egoísta, maquiavélico e estrategista. Eu já estou pensando o seguinte, eu vou proteger do vulnerável, porque assim não abre campo para essa coisa volumar e até deu o meu. Aqui é uma perspectiva bentaniana de utilitarismo, maximizando minha felicidade e diminuindo minha dor. Eu estou querendo fazer o seguinte, ó, não vem mexer na minha esfera de humanidade, não. Eu vou defender a dignidade de todo mundo para que um dia não afetem a minha e a dos meus. É uma coisa que tem muito legal, isso muito no rap brasileiro, que é uma expressão de música de luta, com os Racionais, com o Emicida, com o Criolo, que é dos nossos, dos manos. A ideia é o seguinte, ó, dos meus. A gente sempre tem o nosso núcleo de relações mais íntimas de afeto. Meus filhos, meus familiares, as pessoas que amo, que os meus amigos estão próximos. Eu quero proteger os meus. Para proteger os meus, eu tenho que proteger mais gente, que aí vai usando vários escudos de proteção. Então, não sou nenhum cavaleiro de armadura andante, não. Eu só sou um cara muito estrategista, muito utilitarista e com uma cabeça que está sempre pensando no dele. Então, se a gente começa a ser... Se você não consegue, pelo amor e pela alteridade, que foi a primeira parte que eu falei, é agora usando essa forma de falar como também recurso didático, se você não consegue pelo amor, vai pelo egoísmo mesmo. Isso. Porque senão vai ter que vir pela dor. E a dor é a sanção penal, a dor é a sanção criminal. Se todo homem que tivesse uma filha, né? Ou o filho, qualquer, ele teria que ter essas lutas. Vou falar da filha, que é uma mulher que nós somos, né? Desse vulneráveis, né? Ele teria que estar lutando mesmo, defendendo. Porque a filha dele pode passar por isso. Exatamente. Ou o filho dele pode Exatamente. optar, ser feliz e amar outra pessoa do sexo diferente que o pai queria. Então ele tem que lutar. Exatamente. É isso que você Se falou. tem uma mensagem Muito se tem uma mensagem que eu gosto sempre de passar é que nós precisamos lutar
pelo reconhecimento e pelo direito daqueles que são diferentes de nós. Sim. Lutar pelos nossos iguais, se a gente não é vulnerável, é uma luta mais tranquila. A gente tem que se desafiar e lutar os diferentes. Eu digo lutar pelos nossos iguais na perspectiva da minha visão de mundo. Porque eu não sofro preconceito, eu não sofro dor, eu não sofro medos sociais impostos pela minha condição de eu ocupo um espaço de poder, um campo de atuação e tenho a respeitabilidade pelo cargo que me protege de desses momentos. Aí às vezes eu fico até, a pessoa vai falar comigo, aí dá aquela segurada, né? Eu detesto ser chamado de doutor. Afasto, como eu detesto o terno também, tá, gente? Afasto as pessoas. Sim, eu gosto de estar próximo. Mas às vezes isso é um recurso que a gente utiliza. Aí eu tenho discursos muito duros em defesa dos direitos humanos. Aí às vezes o cara está lá sentado, mas se mordendo, doido para me retrucar. Aí eu falo assim, vamos ver se você tem coragem. Porque se fosse com outro que não ocupasse o mesmo campo de poder que eu, você estava retrucando. Agora aqui o buraco é mais embaixo. Aí você vai correr 2 riscos. O primeiro de ser retrucado intelectualmente, e não sabe, e vivo de ser retrucado dessa discussão intelectualmente. Segundo, você vai poder, dependendo do que falar, não sair vivo corporalmente. Porque eu disse que nós todos nós somos criminosos em potencial. A depender do que se falar, eu optarei por agir numa conduta criminosa e, né, usar de uma violência pensada. Brincando, tá? Aproveitar que você falou dessa questão do espaço de poder, né? Sabemos aqui que a vereadora Silvinha, ela ocupa o espaço de poder dentro da Casa Legislativa, você ocupa também, né, sendo um delegado de polícia. E com isso a gente sabe também que as instituições, elas são homofóbicas, né? O Estado, enquanto nação, tem essa questão de homofobia, o machismo, e eu gostaria de saber, né, como que nós, ocupando essa posição de poder, e até nós, né, na minha fala mesmo, como nós como cidadãos, podemos atuar para que essas violências elas cessem. E também assim, de uma forma preventiva e de uma forma corretiva. Qualquer pessoa que presencie, né, alguma forma de violência, ela pode agir, mesmo ela né, não sendo um delegado, não sendo alguém, né, um vereador que tem um poder ali de fiscalizar, também legislar. Como que a gente pode fazer isso? Porque é uma luta, ela é coletiva, mas ao mesmo tempo ela é individual, né? Isso aí. Toda luta, ela parte-se de uma centelha individual e atinge o coletivo como se fosse uma chama que vai se espalhando. Vamos lá. Primeira coisa, ocupem espaços de poder. Isso. Porque, Silvia, são quantas vereadoras mulheres? Uma. São quantos vereadores homens? 12. Depois de 16 anos. Depois de 16 anos. Você tem uma vereadora mulher, 12 vereadores homens, depois de 16 anos. Alguns dados da realidade, tá? Do mundo dos fatos, mundo da vida. Nossa sociedade, ela é meio a meio. Tem uma ligeira preponderância do sexo feminino ante o masculino. Seria 53%, 54% de mulheres, de homem. Porque a representatividade é majoritariamente masculina. Branca. Quantos negros tem? Negro mesmo. Majoritariamente branca, masculina, cis-normativa. Então, a primeira coisa é espaço de poder. Acessem os espaços. Votem em pessoas semelhantes a você. Esse é o primeiro ponto. A nossa estrutura racista, ela dissemina este ideal na nossa cabeça, e é tão duro isso que a gente vincula masculinidade, homem, a masculinidade branca, que é diferente da masculinidade negra, a gente vincula a masculinidade branca, cis-normatividade, como se fosse sinônimo de competência. A gente olha a mulher, não vota não, porque a mulher não vai ser uma boa vereadora, não. Então, a primeira coisa é isso aí. Não é isso? Ocupe o espaço de poder.
seja qual for. O espaço de poder nem sempre é nos poderes. Não. Tem espaço de poder no seu trabalho, tem espaço de poder na sociedade, tem nas associações, nas reuniões da Câmara que existem, às vezes vocês não vêm prestigiar, nas escolas. Então, primeiro é ocupar espaço de poder. Segundo, eu sou desarmamentista, tá? Eu vou deixando claro alguns estereótipos. Quem olha para minha cara barbudo, com um discurso meio firme, vai ser, esse cara aí é do, né? Do mal, né? Não. Ó, sou do mal também, já falei. Por outro viés. Eu escolhi outro caminho. Eu sou desarmamentista. Eu acho que a arma é um instrumento de trabalho. Ela serve para um fim que é um emprego dentro do trabalho. Logo, a arma é igual estetoscópio. Só serve no pescoço de um médico. Então, eu penso dessa forma. Tem posicionamentos diferentes? Existem. Respeito eles? Respeito. Confronto eles? Com toda certeza. Até hoje não me convenceram dos diferentes. Posso mudar aquela característica que nós temos. Bem, por que eu trouxe o tema do desarmamentismo para falar sobre como a gente pode mudar? Porque, para mim, o maior poder é a informação. Quanto mais eu conheço, mais poder eu tenho. Quer melhorar na sua vida particular? Informação. Quer melhorar financeiramente? Informação. Quer melhorar no seu reconhecimento? Informação. A pessoa bem informada não cai nas armadilhas de uma outra pessoa que o subjuga com a própria informação, com o próprio conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais poder eu tenho. Quer se empoderar? Conheça e se junte a pessoas que conhecem. Porque um elo, um fiozinho de cabelo é muito fraco. Agora, você puxar milhares de fios de cabelo é uma força incrível. Então, primeiro, ocupe espaço de poder. Segundo, eu vou até inverter a ordem, tá? Primeiro, adquira conhecimento. Conhecimento é poder. E hoje o conhecimento é acessível a todos. E onde que eu tenho conhecimento? Veja lá. Livros, artigos científicos, conversas como essa, programas elucidativos. Em vez de você ficar só no lazer mórbido e alienante das novelas, né, do futebol o tempo todo, só na morbidez de algo que não produz conhecimento dentro de você, acesse conhecimento. Existem diversos cursos gratuitos pelo Senado, Fundação Bradesco, pelas câmaras. Então, acesse esses conhecimentos. Direitos humanos, direitos em relação a gênero, direito como ciência, acessível à população em geral, a língua portuguesa. Procurem o conhecimento, porque conhecimento é poder. Depois, acesse os locais de poder. Tome os locais de fala. Se você pode falar, fale. Ah, mas eu não sei falar. Lembra do primeiro ponto. Aprenda a falar. Aprenda a acessar os locais de fala. Conhecimento. Bem, com conhecimento, o conhecimento muda realmente a vida, gente. Eu nasci pobre, tá? Nasci pobre, uma família com parcos recursos, em que a gente só tinha uma opção, estudar ou estudar, ou trabalhar. Então, o que eu fiz? Estudei e trabalhei, porque trabalho é dignificante e é bom. Enxerguem a vida com outro ponto de vista. Eu posso encarar o trabalho como uma tortura, o trabalho como algo maravilhoso. Prazeroso. Se eu sou obrigado a trabalhar, vão fazer isso. Vão ser inteligentes. Eu posso enxergar a pessoa ao meu lado, com quem eu convivo, como um ser humano múltiplo, como um universo de pluralidade, de coisas maravilhosas que vai me ensinar coisas. Ou enxergar ela como uma pessoa que não tem nada a me passar. Qual das duas vai ser mais produtivo para mim? Sejam egoístas, né? Entre aspas. Né? Então, isso me ajuda. Ó, conhecimento, ocupar os espaços de poder, e esta luta, por vezes, não pode ser executada só por você. Então, volte ao primeiro ponto, que você vai entender que, conhecendo com força como eu acesso os poderes, eu vou também lutar de forma eficiente. Na prática, olha só, eu posso fazer as denúncias junto à Polícia Civil, posso denunciar junto à Polícia Militar, fazendo os registros de ocorrência, posso denunciar junto às ouvidorias e diretamente ao Ministério Público, posso denunciar junto à Câmara dos vereadores, deputados, aos poderes. Então, se você sofreu uma violência baseada em gênero e o poder público, que é do Cinete,
pode mandar um ofício aqui para a prefeitura, escrever, ofício é uma carta, tá? Escrever uma carta para cá, fazer contato com o vereador que você elegeu, que ele tem que te representar, ou te indicar para alguém, que a gente vota e esquece que ele está aqui para nos representar. Eu não sei como que eu vou acessar a Câmara. Olha, você votou em alguém, botou alguém lá, os vereadores trabalham para vocês. Isso. Então, olha, conhecimento é poder, e todos esses têm esses acessos mais fáceis e mais elucidativos. Junte-se a outras pessoas, e isso vai virando uma bola de neve de acessos. Mas eu não sei, eu só fiz a denúncia lá na delegacia, não está andando nada. Sabe o que você faz? Faz em tudo. Vai na delegacia, chama o seu vereador, manda para o prefeito, manda vai para as redes sociais. Nas redes sociais. Nas redes sociais, Imprensa. Utilize as redes sociais de forma correta, porque ali você falou também da bolha. As redes sociais trabalham com o aspecto de entrega de consumo, tá, gente? Então, se você só consome uma coisa, você pensa que só aquela coisa existe no mundo. E você cria uma bolha em que todo mundo, você acha que todo mundo pensa naquilo ali. Não. E não, o mundo é plural. Então, a rede social, guarda isso. Você recebe alguma coisa de graça? Não. Existe almoço grátis? Não. Não existe. Você paga para a rede social? Sim. Meu tempo? Seu tempo. Mas se você não paga monetariamente, significa que você é o produto a ser vendido. Então, se você não está ganhando nada na rede social, é porque você é o produto que está a ser vendido. Pega essa dica. Então, você é coisa a ser vendida na rede social. Se você não produz o conteúdo que lá está. Mas eu quero consumir esse conteúdo. Então, consuma conteúdo de qualidade. Sim. Beleza? Então, eu acho que essas 3 formas são as mais importantes. Conhecimento, ocupar os espaços de poder, e com conhecimento e ocupando esses espaços, fazer as denúncias e lutar pelo reconhecimento, utilizando os canais disponíveis. Ótimo, excelente. Você citou no início do podcast sobre a questão do crime de injúria racial, do crime de racismo, e eu gostaria de saber se a Lei Maria da Penha, ela também protege esse grupo, LGBTQIA+. Vamos lá. Ou se somente algumas siglas específicas que a Lei Maria da Penha protege. Perfeito, olha só. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, ela foi editada com uma finalidade, o que a gente chama de telos. Um nome interessante, é grego, bonito, né? Aristotélico vai falar assim, o fim. O que essa lei buscava? A proteção da mulher. A Lei Maria da Penha buscava a proteção da mulher. Olha, a ideia de mulher aqui é de um gênero que é vulnerável. Não da mulher sexo biológico, mas do gênero entre amplo aspecto mulher, que já sofre vulnerabilidades. Em relação a esse gênero, que é uma construção social tal como é a cor. O que define se alguém é branco ou negro? Se a gente tem um espectro enorme de colorações de pele. Então, moreno mais claro, moreno mais escuro, o que vai definir? Isso é a construção social. Você pode se achar branco aqui no Brasil e ir para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos você não vai ser reconhecido como branco, você vai ser latino ou chicano. Ou de acordo com a sua posição de cor, você vai ser negro lá. Então é construção social. Como gênero, que é aquela ideia de identificação, é a construção social. Somos, no fundo, todos seres humanos. A ideia da Lei Maria da Penha era a proteção da mulher, e aqui do gênero, daqueles que se reconhecem como mulher. Então eu assino um corpo masculino, mas me reconheço como mulher. Então eu transacionei, não precisei fazer intervenção cirúrgica nenhuma, não precisei fazer cirurgias de redesignação sexual, não precisei fazer nada disso, mas eu me reconheço como mulher. E é claro, isso é visível no mundo dos fatos. A pessoa que se reconhece como mulher, ela se veste como mulher, ela se porta como mulher, se maquia, faz o que for. A pessoa que se reconhece como homem, ela não vai ter essas características, mesmo que se relacione com outros homens. Então, a Lei da Maria da Penha, ela protege a mulher num amplo aspecto, que é o aspecto em que a pessoa se reconhece. Nesse caso, se a violência for praticada em relação a gênero mulher, dentro dos parâmetros da Lei Maria da Penha, e lá na Lei Maria da Penha vai estar explicando quais são os tipos de violência e o que é violência baseada em gênero. Aquela no ambiente familiar, aquela nas relações íntimas de afeto,
aí nesse caso eu aplico sim a Lei Maria da Penha. Então, para os grupos que se reconhecem como mulher, gênero, mulher, aqui fazendo uma simbiose entre gênero e sexo, é aplicável a Lei Maria da Penha, desde que a violência seja baseada na vulnerabilidade desse gênero. Vamos supor, uma mulher transexual vive em união estável, mora ou é casada com uma pessoa que se reconhece como do gênero sexo masculino. Aí esse homem agride esta mulher. O que eu vou ter aqui? Violência de gênero. E é muito fácil, gente, porque se a gente entende toda essa conversa que a gente está tendo, a gente sabe que mulher trans é mulher. Eu só corto trans, eu nem gosto de chamar de trans. Eu gosto quando no meu dia a dia eu chamo de mulher. Normal, é ela, é o nome, não tem importância para mim. Aqui, como a gente está diferenciando, eu estou usando a palavra também, até para reconhecimento da luta dessas pessoas, que sofrem muito. Tá? Então é aplicável sim Maria da Penha. Tá? Doutor, tem algum caso onde o senhor trabalha lá, que já passou, que você queira contar, que possa, que assim, enquanto ser humano, te tocou muito, muito? Obrigado pela pergunta, tá? Tem muitos casos parecidos, sabe? Muitos casos. Os primeiros casos que eu peguei envolvendo transexuais, eles me chocaram muito, que normalmente são mulheres trans e normalmente elas estão envolvidas em crimes patrimoniais, ou porque elas fizeram um programa e o indivíduo não pagou o programa, aí elas utilizando aí de um exercício arbitrário das próprias razões, ou seja, o contrato. Não é ilegal a prostituição no Brasil, tá, gente? Sim. Isso não é ilegal, não é crime. Crime é o manter pessoas em casa de prostituição com condições análogas à escrava. Aí vai ser crime da pessoa que está mantendo essa pessoa lá ou explorando isso. Aí é outra perspectiva. Mas a prostituição de pessoas adultas, né, elucidadas, não é crime. Então as pessoas se envolvem nesses crimes de violência arbitrária das próprias razões ou de alguma lesão corporal ali naquele contexto. Então me chocava muito a forma de atendimento dos órgãos e instituições policiais, que não tinham tanto tato, não tratavam tão bem. Isso tem mudado. A Polícia Civil de Minas é pioneira em diversos cursos para o tratamento dessas pessoas. Conhecimento é poder. Essas pessoas estão mais elucidadas, então estão mais cientes dos próprios direitos. Então isso tem se alterado, mas no início me chocava muito. Me lembro de um caso em que eu até cheguei a comentar aqui que a pessoa, né, estava sendo atendida por um dos policiais e ele meio sem graça de como que ia tratar, ia chamar de quê? Só que esse sem graça, numa cultura racista que a gente vive, é aquele sem graça da piadinha, sabe? Olha aqui, doutor, e aí, vou chamar de quê? E aquela gracinha, não sei o quê. Aí eu fui... às vezes a gente tem que ser um pouco impositivo. Aí eu fui obrigado, meu amigo, vou te falar o seguinte: se você não está preparado para tratar essa pessoa como ser humano, eu vou te retirar do procedimento e vou te sindicar, porque você está agindo ao contrário do que a administração pública deve agir. Eu fui bem grosso. Aqui eu estou sendo mais polido, tá? Porque nessa frase teve algumas palavras de baixo calão. Minhas. Porque eu tive que ser incisivo, né? Aí o cara se assustou, falou: que é isso, doutor? Estou brincando, mas é brincadeira para você não sabe se é brincadeira para essa pessoa. Bem, isso foi um caso aí que ficou guardado. Agora, teve um caso aqui que eu me recordo, mas aí estaria um pouco no contexto da violência racial, que é tudo interligado, porque violência de gênero, como a gente tem falado aqui, também é construção, é racismo. E foi um caso em que um indivíduo, ele estava em determinado local de lazer, de entretenimento, à noite, tinha feito o uso de álcool, tinha bebido, e nesse momento ele estava causando vários problemas lá nesse local de entretenimento e foi expulso. Quando ele foi expulso, ele xingou, com um nome alusivo
a um animal ao segurança que tinha coloração da pele preta, negra. E então o cara chamou a polícia e esse cara foi preso e foi levado lá para a minha apreciação dessa prisão. À época, hoje a legislação mudou, tá, gente? A legislação hoje indica que esses crimes que envolvam violência de raça, eles não podem ser afiançados. Não posso arbitrar fiança. Para vocês entenderem que às vezes esses nomezinhos do direito confundem. Fiança é quando eu prendo o seu dinheiro em vez de te prender. Para que você participe do processo e não fuja, eu prendo o seu dinheiro. Falo, ó, me dá parte desse valor, que esse dinheiro vai ser preso no seu lugar. E fica preso onde? Onde que a gente prende dinheiro, gente? No banco. Então o dinheiro fica preso no banco. Em nome de quem? No seu nome, depositado numa conta com o seu CPF. Se você for julgado inocente, o que acontece com esse dinheiro? Volta para você, corrigido. É um investimento forçado, sabe? Com juros superiores aos pagos do banco, que os juros são juros judiciais. Então eu prendo o seu dinheiro. Fica dinheiro com o policial, com o delegado, com alguém? Óbvio que não, né, gente? O dinheiro é preso na conta no seu nome. Só que nesses crimes eu não posso arbitrar a fiança, não tinha alterado a lei ainda. Aí o indivíduo chegou, branco, rico, com 3 advogados, no alto da sua prepotência. Os advogados falam assim, ele vai ficar em silêncio, a gente quer saber quanto que é a fiança. Aí eu falei assim, nossa, é agora. Balancei com toda a polidez que a advocacia merece mesmo. Eu sou muito polido com todos os advogados. Falei assim, doutor, meu entendimento nesse caso, que é injúria racial, conforme decisões recentes do Tribunal do STJ e depois do STF, eu entendo que a injúria racial é equiparável ao racismo, logo inafiançável. O quê? Pena é pequena, doutor. O cara nunca cometeu nada. O cara entre as réu primário. Você não vai arbitrar fiança, ele paga. O que for, ele paga. Eu falei assim, não tem problema não, doutor. Ele vai ser encaminhado ao cárcere e depois ele vai ter audiência de custódia. O juiz, que tem um entendimento diferente do meu, pode arbitrar a fiança. O cara ficou vermelho, roxo. Não sei, porque eu realmente não observo o desenrolar desses processos, porque eu já carrego uma carga pelo meu trabalho muito grande. Então, não vou ficar observando isso futuramente. Não sei o que aconteceu com ele. Mas fato é que era uma sexta-feira à noite. E a audiência de custódia normalmente é marcada para segunda. O final de semana. Ele passou um final de semana refletindo sobre as atitudes racistas que tomaram. Muito importante esse tipo de reflexão, né? Então esse caso me marca muito, eu lembro bem. Muitas trans, eu conversei com algumas, né, aqui da cidade, até para um trabalho mesmo que a gente vai desenvolver, e aí elas conversando, né, trocando ideia ali, afirmaram para mim que geralmente que elas se sentem muito ofendidas, porque tentam ocupar espaços, né, dentro das empresas, e aí parecem que de uma forma injustificada elas são preteridas, né, elas não são escolhidas para determinada vaga. E aí isso é um tipo de discriminação, correto? Sendo uma discriminação, como que elas poderiam, até mesmo nessa questão de conseguir provas, né, ou alguém que esteja acompanhando ela, como que ela poderia construir isso para acessar a esfera penal, a esfera administrativa, ou tomar outras medidas para que parem mesmo, sabe, com essa discriminação, porque isso é muito importante. E eu nunca ouvi na história de Caeté algo que elas tivessem lutado e conseguido, né? A gente sempre escuta a negativa, negativa, negativa e negativa. E isso precisa, né, eu falo, explodir em um momento para que se de fato tomem medidas. E elas colocaram uma outra frase também. Geralmente nós somos vistas com olhares sexualizados. A gente tem valor para os grandes empresários quando eles têm algum tipo de relacionamento com a gente, mas para trabalhar nas empresas dele de uma forma que a gente queira trabalhar sem utilizar o nosso corpo, não há espaço. E quando conseguem, doutor, ou como cozinheira, ou como
quando consegue, que é muito difícil conseguir. Mas as que eu conversei, que é da cidade, conseguiu, mas em cozinha, mas assim, não fica muito tempo. Esse é um grande, grande problema de uma sociedade estruturalmente racista, hipócrita, hiperdiscriminatória e hiperconservadora. Primeiro caso, como reunir essas provas, esses indícios? É muito, muito difícil, porque salvo se tem algum ato visível e verificável no plano da realidade, eu não vou ter como confirmar esse preterimento. Muito difícil isso, porque o empresário ele não vai falar que não está contratando porque é trans. Ele vai falar que achou uma pessoa melhor para a vaga. Sim. Então, agora, se isso é visível, se teve algum pedido, você precisa contratar, você tem que fazer aí alguma coisa para mim, sexual. Aí aqui já está caracterizando algum tipo criminal que deve ser investigado. Então, colheita de tudo isso, registro das coisas. Lembrando que informação, conhecimento é sempre poder. Então, o primeiro passo é ter essa informação. Segundo, é uma conscientização, gente, que competência não tem sexo. As pessoas acabam confundindo. Mas é transexual, não vai ser competente. O homossexual não vai ser competente. Muito pelo contrário. São muito competentes em todas as esferas da vida. Agora, tem um problema de estrutura que tem que ser mudado. Porque é o seguinte, como essas pessoas têm dificuldade de acesso ao trabalho e sofrem grande preconceito, elas não têm acesso ao mercado educacional formal. Abandonam a escola muito cedo, porque sofrem muito cedo o preconceito dentro da escola. Então, elas saem da escola. Então, elas não têm escolarização. Se elas não têm escolarização, elas têm mais dificuldade de acessar certos conhecimentos. Se ela tem dificuldade de acessar certos conhecimentos, alguns empregos essas portas fecham para elas. Aquele é o mito da meritocracia, O livro que cunhou esse termo é um livro antigo que zombava dos aristocratas, dos filhos de rei, de príncipes, ou dos filhos de algo, olha o nome, fidalgos, então, que falavam que venceram na vida só porque nasceram em berço de ouro. Então, a meritocracia é um mito, gente? Vamos ser sinceros. Não existe. Não existe meritocracia se você tem uma estrutura social que impede você de começar na mesma linha que outras pessoas. Sim. Então, basta você comparar as condições de um homem branco e um homem negro. Sim. Ambos vão ser diferentes, de um homem e de uma mulher. Agora, o pior compara de um homem branco e de uma mulher trans negra no Brasil. Opa, é abissal. Então, olha, acesso ao conhecimento impede com que elas acessem diversos empregos, faltas de política pública de incentivo a essas pessoas na esfera educacional. Eu gosto muito de pensar política pública, tá, gente? Olha só que projeto de política pública excelente para aplicar aqui em Caeté. Um projeto de lei ou um incentivo para que essas pessoas acessem a educação formal, seja num curso especializante, seja num curso próprio para essas pessoas. Qual é o mercado de trabalho que essas pessoas acessam, que é de interesse delas, que pode ser fomentado? Que não sejam os mercados que elas já acessam de forma mais fácil. Os transexuais do sexo feminino normalmente têm acesso a alguns mercados formais de trabalho. São eles: cozinheira, manicure, cabeleireira, esteticista, costureira. São mercados de trabalho, via de regra, femininos, que são acessados por essas pessoas com a maior facilidade. E todos eles que não necessitam muito de escolarização, mais de habilidades manuais. Então, alguns têm acesso ao mercado de artes plásticas, artes visuais, todos que não precisam de uma escolarização. Porque lembre, já que elas são vítimas de uma violência institucional, de uma violência interpessoal, elas acabam abandonando as escolas. Então, a política pública de incentivo à educação para que elas não abandonem a escola, para que elas tenham acesso a cursos profissionalizantes, seja por parcerias com alguns, que tenha conscientização das escolas, conscientização das pessoas no tratamento delas. Isso é um ponto. O segundo ponto que você disse, que elas reclamam sobre o olhar hipersexualizado. Isso acontece com diversos estereótipos existentes no Brasil.
Então a gente tem a hipersexualização do corpo feminino negro principalmente, é a mulata, é o corpo de violão e da transexual. As transexuais, as mulheres trans, muitas vezes sobrevivem vendendo o próprio corpo, vendendo sexo, e a maioria das pessoas que, sabe, mais arraizadas, mais firmes, principalmente no que diz respeito à sua sexualidade, é que utilizam desse serviço. Isso. Entendeu? Então, uma das coisas é conscientizar essas mulheres trans sobre a estrutura que existe no nosso país, que vai levar elas a ser assim. E a gente tem que trabalhar para a difusão do conhecimento. Então, políticas públicas, conhecimento, acesso à base da educação e entender e informar a todas elas que isto não é doença. A não conformidade do seu corpo, da forma que você se enxerga, não é doença. Isso não é pecado. Não é falha moral. Não é falta do que fazer. Não é falta de serviço. Também não é falta de couro. Não, porque ninguém escolhe sofrer. Só quem tem esses discursos, não, isso aí é falta de couro, é falta de serviço, é falta de não sei o que. É só quem fala isso, é quem não vive a dor. É só quem está criando, né, perspectivas do alto do seu pedestal. Ou que não convive com a dor alheia. Porque se conviver e descobrir que são pessoas humanas, que sofrem, que choram, que tem um monte de problema, que tem um monte de problema de ordem psicofísica, porque o sofrimento altera o corpo. Se palavra gera ação, imagina o que é pensamento, palavra, olhares. Aí para as outras pessoas, olha, do nosso vida, eu não consigo fazer nada, eu não quero lutar pelo direito dessas pessoas, eu não quero. Então você vai fazer o seguinte exercício, olha, não vá agir contra, não vá atacar, que isso é humano, tá bem? E você também não vai olhar para essas pessoas como se fossem objetos, ou como se fossem atrações circenses. Olhe com o olhar de humano, pô. Sim. É difícil. Ah lá, passou, olha lá aquela pessoa ali. Vai. E daí? Isso aí não é atração circense, não é? E se possível, se você não pode dar dinheiro para uma causa, se você não pode trabalhar numa causa, se você não ocupa local de fala ou campo para difusão de conhecimento, você não pode fazer nada, dê um sorriso para essa pessoa. Às vezes o que ela precisa é de um sorriso, uma palavra amiga. Um bom dia com um belo sorriso. Acabou, já vale o dia dessa pessoa. Muitas pessoas não têm com quem conversar, não recebem bom dia, não recebem sorrisos, só recebem olhares de crítica, reprovação, ou aqueles olhares como se fossem objetos de desejo ou atrações de circo. Não dê um sorriso, é uma pessoa humana que está ali. Poderia ser seu filho, poderia ser um ente querido, e poderia ser você. Sim, a gente ainda não estudou a mente humana para saber o que motiva as pessoas a tomarem essas decisões. Se coloque no lugar delas. Então, caminhando, né, já para o final do nosso podcast. Estava maravilhoso. Eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para a vereadora Silvinha e para o delegado Felipe Façanha. É a seguinte questão: vocês acreditam que mesmo a gente lutando, né, você sabe a luta da mulher, eu sei a luta da mulher, Sim. você né, como delegado, vê a luta das outras pessoas, luta também para que elas tenham os acessos, para que não ocorram as violações contra elas. Gostaria de entender, né, e perguntar para a vereadora Silvinha se ela acredita que algum dia a nossa humanidade ela será de fato igual, se terá esse respeito, né? Porque eu acho que antes de tudo vem o respeito. Essas pessoas elas terão os mesmos acessos aos empregos, né, à alimentação, à educação, à saúde. E para você também, a mesma pergunta. Nossa. Olha, Bárbara, pergunta assim, maravilhosa e difícil ao mesmo tempo.
muito difícil. Eu acredito que vai mudar muito, né? Eu vejo pela filha que eu tenho, que é jovem, que luta e que não aceita mesmo e que quer mudar as pessoas, né? Agora o ser humano, né, como a gente fala, é muito complicado. Mas eu tenho muita fé, e eu acredito que tem que mudar. Então eu acredito que com o passar dos anos eu quero ver isso. Acho que eu não vou ver, não, mas eu quero que meus netos vejam, porque eu sinto uma mudança pequena, mesmo que pequena, mas tem, porque quando que nós estaremos aqui falando sobre esse assunto? Como que um delegado, né, como o senhor, estaria se dispondo a defender, estudando, né, para estar ajudando essas pessoas? E é um pouquinho seu, um pouquinho meu, um pouquinho de cada um que vai mudar essa sociedade. Eu acredito, sim. Não vai ser totalmente, não vai ser tão fácil, que nada na vida é fácil, né? Mas eu acredito que alguma mudança vai ter, sim. Tenho fé em Deus. Silvia, uma frase legal, porque nada é fácil. Para mim, eu acho que tem um pouco de sacanagem, sabe? Porque para mim, eu acho que é um pouco mais difícil as coisas que a minha história de vida. Às vezes, quando eu falo assim, pô, mas para mim. Aí, né, assim, aí eu olho assim, será que. Aquele ali não fez nada na vida. Às vezes você fala assim, chegou, ganhou, né? Ganhou, na loteria. assim. Mas eu brinco que as coisas que a gente conquista, pelo menos na minha história pessoal, sempre foram muito mais sofridas. Na minha percepção, que é óbvio, não é a percepção do outro. Sim. A dor do nosso cargo, dos nossos encargos, ou o peso que a gente carrega só dá nos nossos ombros. Às vezes o peso que eu carrego doeu nos meus ombros, não vai fazer nada de peso em outra pessoa, e vice-versa. Só que tem uma coisa interessante, Silvia. A gente, como ser humano, a gente não tem uma perspectiva de tempo como se fosse um ser histórico, atemporal. Porque a vida é finita. A única certeza que eu tenho é que a gente vai morrer, que eu vou morrer, que eu caminho para a morte. Então, vamos pensar que uma expectativa de vida de 100 anos, um século não é nada. Não. É um respirar. Para a história da humanidade, da nossa sociedade, não é nada. Não. Para a história do nosso universo, do nosso planeta, muito menos ainda. Agora, se a gente começa a olhar para trás como ser histórico e não como ser da vida, empírico, entende que o tempo é relativo. Eu tenho um tempo do processo, por exemplo. Meu processo está demorando, doutor. O que eu faço? É para demorar mesmo. Eu tenho o tempo da resposta do WhatsApp. Não me respondeu, tem 5 segundos. Deu azulzinho. O que aconteceu? Aí passa 1 minuto, assim, morreu. E o ponto de interrogação, 500. Aí a gente está tão acelerado nessa comunicação que a gente vai até diminuindo as palavras, né? Vossa mercê, vós me ser, você, C. VCC. Aí hoje a gente não se comunica mais com frases complexas e completa, é com carinhas. Assim mesmo. Não é? Os emojis, é a nossa comunicação. Isso aconteceu em 20 anos. Imagina o tempo em que não se tinha internet, nem rede social, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, que o celular era os tijolões, ou que a gente ligava na ficha. Na ficha, orelhão. Cartão. Lembra disso? Ora, o mundo muda. E o tempo tem o tempo da vida, tem o tempo das comunicações na internet, a gente tem o tempo histórico. Quando a gente sai para o tempo de análise historiográfica, de tempos maiores, a gente vê que alguns séculos atrás a gente vendia gente. Alguns séculos atrás a gente botava fogo no diferente. Alguns séculos atrás a gente matava indiscriminadamente. O Brasil tinha um código penal que vigiou até o primeiro código penal do país independente, que eram as ordenações filipinas do Código do Império, que eu tinha 7 penas de morte diferentes. 7. Eu tinha lá uma morte que, além de eu te matar, eu te esquartejava, te botava fogo, seus despojos não podiam ser enterrados, eu ainda matava os seus descendentes em vida, né? Que é a morte civil, não podia contratar, pegava seus bens. Olha só, eu tinha crimes absurdos. Era crime fazer fofoca,
eu seria preso o tempo todo. Eu descobri isso há pouco tempo, fazendo os estudos lá, que puniam mexerico, que é o nome da fofoca. Mesmo? Eu amo fofoca. Adoro. Porque eu gosto da fofoca. Mas eu falo isso assim. É a fofoca. Fofoca Tem fofoca construtiva. boa? Tem, claro que tem, ué. Eu não gosto da fofoca, gente, presta atenção. Pra Eu não gosto da fofoca prejudicar. para prejudicar ninguém, nem para falar mal dos outros. O que também é bom falar mal dos outros, vou explicar. Mas eu gosto só para saber. Sim. Eu quero sim. ser bem informado. Todo policial gosta de fofoca. É claro. Né? Por isso. E eu gosto também de falar mal dos outros, tá? Adoro falar mal dos outros, mas eu depois informo a pessoa que eu falei mal estou dela. falando. Eu costumo falar. Ó. E eu também não gosto de falar muito na frente. Eu sou igual Ariano Suassuna. Eu acho uma falta de educação. Educação, Aí eu né? prefiro que a pessoa vire, saia, aí eu falo mal. Adoro. Aí depois ela volta, você quer nem falando mal de você aí. Ela não quer, você se informe, descubra a fofoca. Mas assim, brincando um pouco, se a gente olha para trás para falar um pouco leve de algo muito pesado, se a gente olha um pouco para trás, a gente vendia gente, matava gente, botava as pessoas na fogueira. Isso mudou. Há pouco tempo atrás era inconcebível numa Câmara discutir temas como esse. Nossa. Há tempo atrás era inconcebível eu falar sobre gênero. Há algum tempo era inconcebível eu, como homem, hétero, cis, defender algo disso e ser policial. Nossa. Então, a gente vem mudando a nossa sociedade. Isso. E eu acredito que as mudanças vão sendo cada vez mais aceleradas, porque eu tenho mais acesso à informação, mais acesso ao conhecimento. Conhecimento é poder. Hoje eu posso difundir essas palavras, às vezes tocar um pontinho na cabeça de alguém que está ouvindo esse podcast. Então, eu acredito sim que vai mudar. Eu sou um otimista. Ai, que bom. Sou otimista. Acredito que vai mudar rápido. Os movimentos sociais já se organizam de forma mais coerente. Eu consigo chamar mais pessoas para uma causa. Imagina tempos atrás como que era para juntar várias pessoas para fazer uma passeata. Era carta e o transporte era difícil. Hoje em dia, monta um grupo no WhatsApp e em 5 segundos eu juntei milhões de pessoas na avenida. Então, assim, eu acredito que a luta por esses direitos vão ser cada vez mais impulsionadas, que a gente vai ter cada vez mais acesso e que eles vão se desenvolver cada vez mais. Acredito, espero e mentalizo sempre por isso. Maravilha. Muito bem. Fiquei satisfeita com a resposta Obrigado. de ambos. Então, Silvinha, quero te agradecer pela presença. Eu que uma vereadora muito agradeço atuante. a oportunidade de estar aqui com vocês. Maravilhoso estar ouvindo aqui o delegado, doutor Felipe. Assim, para mim e para as pessoas que estão ouvindo, vai assim agregar muito, muito. Eu quero muitas pessoas assistindo e ouvindo esse podcast, que é maravilhoso. E maravilhoso a gratidão que eu estou tendo aqui hoje e a oportunidade, que nada é por um acaso. Ouvi tantas coisas aqui que outras pessoas precisam ouvir. Isso é muito prazeroso. Muito obrigada. Quero agradecer você também pela presença, né, o delegado Felipe. Assim, não tem palavras mesmo para manifestar, né, dizer o quão foi importante essa conversa, esse podcast, e o quanto de informação nós tivemos. Então, assim, realmente, né, você tirou o seu tempo para vir aqui, você realmente mostra pra gente que você apoia, né, e que você é um defensor dessa causa. Isso me deixa muito feliz, porque um homem, né, como você disse, um homem hétero, lutar, né, por causas dos vulneráveis, isso é muito importante, muito gratificante mesmo. Então, muito obrigada pela presença. Bárbara, obrigado. O prazer é todo meu. Foi uma delícia bater esse papo aqui, conversar, trocar experiências. É muito gostoso fazer isso. Se vocês, alguém, durante aí as falas, ficou com dúvida em algum termo que eu usei, se eu não me fiz muito elucidativo, qualquer coisa, pode me mandar mensagem nas minhas redes sociais. Depois vocês colocam lá na descrição, né? É @ delegado Felipe Facanha. Vocês conseguem me achar facilmente com esse @. Mandem as perguntas, não levem dúvidas. A ideia de conhecimento ser poder é basicamente isso. Quanto mais eu conheço, mais eu consigo afirmar e lutar pelos meus direitos. Foi uma delícia. Vou fechar aqui com
uma anedotinha, sabe? Faz. Que acontece comigo direto. Né? Como eu defendo essa causa, a causa da defesa dos vulneráveis como um todo, tanto os que são vulnerabilizados em razão da sua raça ou em razão da opção de amor que fez pela vida, muitas vezes alguns perguntam, né, eu tenho a impressão que eu não sou heterossexual. Quando isso acontece, eu podia ter duas formas, né, de ver. Nossa, é um absurdo, não sei o quê, né? Ou me sentir muito lisonjeado. E eu me sinto lisonjeado. Sabe por quê? Porque dessa forma, eu pelo menos no meu ver, eu entendo que eu estou conseguindo me fazer reconhecer e sendo reconhecido por quem sente dor. Como que para mim, importa a mim, a minha opção, se me enxergar de qualquer forma, não tem problema nenhum, desde que a mensagem seja clara. E a mensagem é, se eu não coloco, se a dor do outro não gera dor em mim, algo de muito errado está acontecendo em mim e não no outro. Obrigado, viu, gente? Até mais. Muito bem. Muito bom. Então, é isso. Nós encerramos esse podcast. Obrigado.